Então, beleza. Sabendo-se disso, ou seja, a gente já consegue fazer leitura, escrita, já sabemos fazer gravações, a gente vai começar a colocar inteligência naquilo que a gente já sabia fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Tá. Esse subteste aqui eu vou apagar também. E a gente vai criar um outro exemplo aqui, tá? O if, o se, ele é uma estrutura condicional bastante simples, tá certo? Se vocês já estão acostumados a utilizar o se lá no Excel, convencionalmente, então você não vai ver qualquer diferença aqui. Então a gente vai construir um exemplo bem simples. Pronto. Ó, nome. Data de nascimento. Categoria. Categoria ficou feio. Idade. Categoria. Pronto. O objetivo aqui é o seguinte. O objetivo é eu colocar o nome aqui do cidadão, Pedro. Colocar a data de nascimento, sei lá, 5/9 de 1977. E eu quero que a rotina me mostre a data, aliás, o ano, a idade dele, e me diga qual é a categoria que ele vai entrar, tá certo? As categorias são as seguintes. Vou colocar aqui, ó. Até 18 anos, ele é júnior. De 19 a 35, adulto. De 36 a 50, é o sênior. Acima de 50 anos, é o master. Essas aqui são as regras, certo? Então, o que acontece? Eu quero, a partir do momento em que eu colocar essa data aqui, eu apertar um botãozinho, clique, e ele vai calcular a idade e vai me dizer qual a categoria que esse jogador está, certo? Um exemplo bem simples, mas só para a gente poder entender o funcionamento dele, tá? Então, vamos lá. Subtesta categoria, certo? Subtesta categoria. Como eu disse antes, muitas vezes você pode se enrolar no momento em que você tem que saber quais são as variáveis que você vai utilizar, tá certo? Quais são as variáveis que você vai utilizar. Então eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou construir o meu código e depois eu vou setar as variáveis, que é para vocês irem se acostumando também dessa forma. Com o tempo, você já vai visualizar o que é que você precisa, né? E obviamente, eu não estou fazendo aqui, mas é interessante que você já faça isso no papel, ou seja, já construa o teu algoritmo no papel, tá? Isso é o mais interessante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar a data de nascimento do cara. Então vou ter que ir lá na planilha pegar aquela informação para mim, tá? Que eu sei que ela está na B2. Eu preciso pegar ela e armazenar em uma variável. Então eu vou criar uma variável aqui chamada data nascimento.
data de nascimento vai receber, no caso aqui, ó, de onde eu tô, coluna B, aliás, linha 2, coluna B. Capturei a minha data de nascimento. O que é que eu preciso agora? Eu preciso pegar o ano atual. Certo? Aliás, nem preciso. Idade. Idade vai ser o seguinte. Idade vai ser o ano atual menos o ano de nascimento lá do jogador. Tá certo? Aí como é que eu vou fazer isso? Para poder fazer isso, eu vou ter que extrair o ano da data. E para fazer essa extração, a gente vai utilizar uma função chamada ano, que no caso em inglês vai estar year, tá certo? Essa função é que vai extrair o ano. Só o ano, 4 dígitos, tá? Não vamos preocupar se o cara vai fazer aniversário, já fez, se é ano bissexto, se não é, nada disso. É o ano limpo e seco, certo? Então, ó, year. Quando eu abro parênteses, observa que ele já coloca ali, ó, em negrito, date. Ou seja, ele espera receber uma data, tá? No caso, vai ser o ano atual menos a data de nascimento, né? Então, ano atual, eu chamo de date. Certo? Que date é a função para me trazer a data do dia. Igual a função hoje, certo? Então é a função... Essa data de onde? Do sistema mesmo? Sim, é a data do relógio do sistema. Menos data nascimento. Certo? Deixa eu mostrar uma vantagem de você declarar as variáveis antes de você trabalhar. Hã? Se você já tiver declarado, botou o começo aqui, ele já completa, né? Já completa para você. Agora, como eu não declarei, eu corro o risco de escrever diferente e causar um problema no meu código. Tá certo? Mas tudo bem. O que foi que eu fiz aqui? Capturei a data desse campo aqui, ó. Joguei para dentro dessa variável. E eu já posso fazer até isso aqui, ó. Isso aqui vai ser date. E idade como inteiro, tá? Idade como inteiro. O que é que eu faço agora? Agora eu tenho que colocar a idade que eu achei lá na planilha, né? Então a idade que eu achei, eu vou colocar na planilha. Aonde? Linha 3, coluna 2, ponto value, recebe idade. Cálculo da idade, retorno da idade. Agora que eu já tenho a idade, né, essa idade ela vai me ser útil na hora de eu fazer os testes lá nas condicionais, tá certo? Então o if é bem simples, né? Se até 18 anos, junho. Se entre 19 e 35, adulto. Se entre 36 e 50, sênior. E se acima de 50, master. Você tem pelo menos aí por baixo umas 3 formas de você fazer a mesma coisa. Tá? Você tem pelo menos umas 3 formas de fazer a mesma coisa. Uma forma mais portuguesa, né, digamos,
escrever todos os ifs, certo? E uma forma, digamos, melhorada, onde você pode escrever apenas um único if e sair reduzindo dentro dele. Aproveitando aqui, eu sei que eu vou precisar de um cat como uma string, tá? Então já vou criar logo ele aqui. Se eu precisar de mais alguém, eu verifico. Então, bem simples. Eu acho que eu vou fazer até diferente do que eu tinha bolado aqui. Se idade maior ou igual a 18, else end if. O que é isso aqui? Isso aqui é a estrutura padrão. Isso aqui é a estrutura padrão de uma instrução if. Toda vez que você for escrever uma instrução if, sempre vai ser if a tua condição then, ou seja, se alguma coisa, verdadeiro ou falso, então, aí você vai escrever aqui dentro o teu código para o verdadeiro. O que vai acontecer se aquela condição for verdadeira. Você colocou o else puxou sozinho, o if também puxou só? Não. Eu escrevi. Certo? Else, ou seja, se não, parte falsa. E aqui você vai escrever o que for falso. Então aqui é se verdadeiro, e se falso, end if. Toda vida que você abrir um if, sempre lembre de colocar o else e o end if. Professor, e se eu não precisar do else? Se eu não tiver uma alternativa? Não tem problema, você vai lá e apaga. Certo? Por quê? Toda vida que você escrever uma estrutura do if e você deixar para colocar o else depois e botar o end if depois, imagine se você tiver uns 10 ifs encadeados, um dentro do outro. E aí, quando chegar lá no final, você vai só contando a quantidade de if que tu abriu? E se tu tiver um if que tu abriu e fechou dentro da cadeia? Certo? Então, para evitar qualquer problema, toda a instrução if você abre e fecha. Simples assim. Certo? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer se o cara... Até 18, exato. Se o cara tiver uma idade menor ou igual a 18 anos. Aí, segundo a nossa regra, ele vai ser júnior. Então, o júnior eu coloco nessa variável que eu acabei de criar aqui, ó. Cat, como string. Tá? Quem não prestou atenção, ó, cria uma variável cat chamada de string. Então, simplesmente vai ser o seguinte, ó. Cat Júnior. Isso se for verdadeiro. Se a idade do cara for menor ou igual a 18. E se a idade do cara for maior? Aí se a idade do cara for maior, aí eu vou ter que fazer umas combinações, né? Eu vou ter que fazer aqui um estudo e ver de onde para onde ele vai ter que entrar. Tá certo? Eu posso fazer o seguinte. A próxima quem é? É de 19 a 35? Se maior ou igual, aliás, idade, né? Maior
ou igual a 19, se maior ou igual a 19, aí a gente vai utilizar os operadores lógicos, tá? E idade maior ou igual a 35. 35? Não, eu quero que ele menor ou igual, exato. Porque senão ele vai ultrapassar, né? Então, se idade maior ou igual a 19 e idade, não, se eu colocar esse aqui, eu vou ter que fazer uma junção. Eu não vou querer. Ou then, else, and if. Certo? Se a idade do cara, do jogador, for maior do que 19, ou menor ou igual a 35, ou seja, uma das duas situações. Então a idade do cara, por exemplo, é 22. 22 é maior do que 19. Corrigindo, aqui tem que ser o I. Por quê? Porque se a idade do cara for um valor que ultrapasse essa segunda condição, ele nunca vai cair no teste, porque ele resolve sempre o primeiro. E aqui não, aqui eu estou fixando. A idade tem que estar entre essas duas. Então, a idade do cara é 38. 38 é maior do que 19? É. 38 é menor que 35? Não. Então ele está furado, já vem para cá. Sim, então vamos voltar para cá, né? Então, se maior do que 18, Júnior. Aliás, se menor ou igual a 18, né? Mas aí ele passou. Então cai aqui. Se cai aqui, ele é adulto. Adulto. Estão observando? Ó? Dentro desse else, eu vou colocar um outro if. O que é que eu tenho que testar agora? Eu tenho que testar se ele é maior de 36 e menor do que 50. Certo? Então, vou escrever novamente aqui, ó. Se idade maior do que 36 e idade menor ou igual a 50. Then, eu vou só abrir aqui um pouco. Else and if. Estão observando aqui? Ó, esse and if pertence a esse if. Esse aqui pertence a esse. E esse pertence ao outro. Agora ficou fácil, né? O que é que vai acontecer se a idade do cara aqui for 42 anos? 42 é maior que 36? É. 42 é maior que 50? É não, é menor. Então, se é menor, é o que aqui? Sênior, né? Agora, se a idade do cara for 52, é master. E cells, linha 4, coluna B, ponto value,
igual a cat. Certo? Então está aqui o nosso if completo. Ó. Eu vou criar um botãozinho aqui. Pronto. Atribui macro, teste categoria, pronto. Vamos lá. Certo? Ó, meu funcionou. Agora eu vou testar aqui. 15/6/1981. Ainda, né? (2001). Olha, 17. Certo? Então aqui funcionou.